Caio, tem pergunta aí no nosso Telegram? Tem sim. Vamos começar bem aqui. Bora. Com Daniel Miorim, que mandou uma pergunta. Ah, o Gordão Refutação? Ele mesmo. Boa. Ele mandou em áudio, então eu só pedi pra você colocar o fone, Marise. Ele tá do seu lado aí. Lá. Daniel Miolim. Professora Marise, tenho uma dúvida. O liberalismo parece ser um movimento em crise. Só que a gente sabe que o liberalismo não teve tempo suficiente nesse país, na última onda de direita, sequer para colher os frutos do seu investimento. Qual a sua perspectiva para o futuro do liberalismo nesse país? Sei que a senhora é pessimista, mas eu gostaria de ouvir. Legal. Então, a discussão dos pensadores sociais brasileiros é sempre que o Brasil, ele nunca conseguiu consolidar, por exemplo, os requisitos para uma democracia representativa, que é o tipo de democracia liberal. Nunca conseguiu consolidar especialmente um Estado moderno ou ainda republicano, que essa face liberal ela está muito mais no papel do que na prática. Existem também outros autores como Bolívar Lamounière que vai dizer que as elites políticas brasileiras nunca apostaram na democracia representativa, acabaram sempre meio que boicotando a democracia representativa. Ou seja, o liberalismo, como a filosofia política burguesa, ele sempre teve um processo meio de implementação inacabada no Brasil. Claro que por argumentos muito interessantes também, que é bom. Como uma filosofia política e uma certa tradição, que é especialmente europeia, cabe no Brasil. E existem provocações, como, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai dizer que a classe burguesa brasileira aceita coisas que uma classe burguesa nunca aceitaria. Aberrações que uma classe burguesa nunca aceitaria. Então, me parece que o Brasil, sendo periferia de um processo mais centralizado realmente na experiência europeia, ou anglo-saxã, no caso dos Estados Unidos, ele tá à margem desse processo, ele olha para esse processo e tenta trazer essas instituições para um contexto brasileiro, onde essa consolidação dessas instituições não se dá de maneira baseada em leis, se dá de uma maneira criativa. E que no caso do Brasil, realmente eu acho que nunca foi a ideologia dominante, né? E ao mesmo tempo, se a gente olha para o século XX, pós-Primeira Guerra Mundial, o liberalismo ele se dissolve, ele se pulveriza em diferentes partidos, como o social-democrata e até o conservador. Mas ele como filosofia política burguesa, ele é uma coisa um pouco assim, não digo retrógrada, mas é algo que perdeu sua capacidade de vanguarda, como diz a esquerda. E hoje são partidos que quase... O Partido Liberal quase não existe. Autoidentidade liberal, assim, propriamente, quase não existe. Então, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro o liberalismo perdeu essa capacidade que teve no século XIX de liderar as transformações. Ao mesmo tempo que o liberalismo pode ser visto nessa história meio decadente, acho que também tem um argumento, né, que talvez alguns elementos liberais se tornaram hegemônicos a ponto de nem precisar se dizerem liberais para serem. Então, por exemplo, se tu pega um partido social-democrata, existem ali elementos liberais. Se tu pega um partido conservador, existem elementos liberais. Ou seja, o liberalismo existe independente se a gente consegue dar nome para isso. Então, sou pessimista porque, na verdade, o que a história do Brasil nos mostra é que o Brasil nunca foi um berço dessa modernização burguesa. Sempre foi um processo meio inacabado, sempre foi interpelado pela uma certa conjuntura de Estado patrimonialista, uma dificuldade de consolidação de uma experiência, uma cultura de cidadania impessoalizada, onde existe uma igualdade jurídica, mesmo que existam desigualdades, existe uma igualdade jurídica em que quem detém poder não utiliza o poder contra essas pessoas, contra a pessoa que está abaixo na hierarquia social, onde se tenta atenuar as hierarquias sociais baseadas em tradições, baseadas em relações pessoais, a favor de um status jurídico impessoal,
Brasil nunca foi berço disso. O Brasil sempre tentou implementar isso e me parece que pela literatura e pela minha experiência, esse processo sempre ficou muito mais no papel do que na prática. Então, não só no mundo, talvez, de fato, o liberalismo ele já é uma ideologia do passado e em época de conflito os postulados liberais parecem soar extremamente idealistas. Como é que eu vou te dizer que numa época de conflito a gente tem que sentar e dialogar e produzir consenso? Sim. Uhum. Né? Como é que eu vou te dizer que nessa época de conflito em que os antagonistas políticos veem no outro o adversário um monstro, de que a gente tem que tentar fazer uma transição pacífica de poder? Hoje esse discurso liberal que eu estou trazendo aqui, ele é nojento, na verdade, para muitas pessoas que estão assistindo. Então, não só, sim, é decadente, como também no Brasil não tem mais, não tem muito futuro, não.